29 de maio de 2017. Tricolor vence o Palmeiras no Morumbi e mantém o tabu contra o rival no estádio. Corinthians vence outra fora de casa por 1-0 e lidera o Brasileirão. Sem Lucas Lima, Santos perde para o Cruzeiro na Vila e tem sequência de vitórias como mandante quebrada. Na Série B, Inter perde para o Paysandu e Antônio Carlos Zago é demitido. Quarta, o Colorado recebe o Verdão pela Copa do Brasil. E ainda, os campeões europeus no final de semana. E a emocionante despedida do capitão Francesco Totti, após 28 anos defendendo a Roma. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e assumiu a liderança do Brasileirão. O resultado aumentou a invencibilidade da equipe para 16 jogos, com 8 vitórias e 8 empates. Quer mais? A única derrota fora de casa nessa temporada aconteceu no dia 19 de março contra a Ferroviária, em Araraquara. No Serra Dourada, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense pelo placar mínimo. Aos 26 do primeiro tempo, Guilherme Arana avançou pela esquerda e tocou na medida para Rodriguinho bater de primeira e garantir a segunda vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. 1-0 o placar final. Jogo controlado o tempo todo. Tudo que nós preparamos para o jogo aconteceu. Criamos bastante oportunidade para fazer mais gols. Isso me deixa feliz. Controlado lá atrás, tendo atenção, equipe bastante concentrada. Estou muito feliz mesmo por esse início de Campeonato Brasileiro. De 9 disputado, ganhando 7, 2 jogos fora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e não surpreende, né? O rendimento, o aproveitamento do Corinthians fora de casa nessa temporada, ele é realmente fantástico. O Corinthians, para ter uma ideia, ele venceu das 18 vitórias, 10 foram em território inimigo. O Corinthians venceu fora de casa as últimas 5 partidas que disputou. E não só galinha morta, não. Venceu São Paulo no Morumbi, venceu Ponte Preta em Campinas, venceu a Universidade do Chile em Santiago, venceu agora no Campeonato Brasileiro Vitória e Atlético Goianiense. Tem tudo a ver com a filosofia, com a forma de jogar do time do Corinthians. Um time compactado e que sai em velocidade nos contra-ataques. Trabalha bem a bola. Só tem um defeito, eu diria. Não vou entrar na questão da performance, da plástica, do futebol ofensivo que todos nós gostamos de ver. Acho que há de se respeitar uma filosofia de trabalho, depende muito do material que você tem. Mas o que chama a atenção é que o Corinthians ele dá sinais de satisfação muito cedo. Então ele está vencendo o jogo por 1-0, aí fica ali na boa, tocando de lá para cá e dá margem a acontecer uma surpresa como um gol no final. O Atlético Goianiense quase não criou ontem, mas teve a chance de empatar. Não fosse o caso, teria empatado no final do jogo. Talvez um pouquinho mais de apetite não faria mal a esse time não, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Ontem eu não desgostei do jogo do Corinthians, ao contrário do jogo da semana passada contra o Vitória, que foi muito chato, né? Um jogo onde o Corinthians fez o gol e aí quebrou o ritmo. Ontem até achei que o Corinthians criou alguma coisinha a mais, poderia ter feito mais um gol com o Cleison, ex-Ponte, mas o Cleison tem dificuldade de finalização. E bem a propósito daquilo que você falava de vitórias fora de casa, o Corinthians ele tem um jeito de jogar onde ele dá a bola para o adversário. A bola é do adversário. E aí ele trabalha esse contra-ataque, ou enfim, ele pega esse espaço que lhe sobra para poder fazer o jogo dele. Quando ele joga em casa, a dificuldade é muito grande, porque o adversário não dá espaço para ele. Então, ele vai ter que buscar esse espaço. E aí sim, ele encontra uma dificuldade. E aí sim, a chegada do Cleison pode ajudar, porque ele é um jogador de drible curto e tal. Só que essa é uma função que ele faz e para por aí. Ele não tem o poder de marcação do Romero. Ele não tem um poder de finalização bom, mas ele pode ser útil nesse tipo de jogada, de ir ao fundo, quebrar a defesa, que é a maior dificuldade do Corinthians. Ontem eu gostei mais do time, acho que o time está ganhando personalidade. Toca bem a bola. Sim, isso ajuda muito. E gostei demais do Guilherme Arana. Acho que esse menino está crescendo muito. Ontem no Mesa Redonda a gente até falava sobre isso. Corre o risco do Corinthians perder o garoto, porque ele é muito hábil
E um jogador de habilidade como ele, o europeu cresce o olho, ele dá caneta, ele dá chapéu, com naturalidade, chega bem no fundo. Cruza bem. Tem alguma dificuldade na marcação, talvez jogue como um meia, se for pro futebol europeu. Mas é legal, o Corinthians está na liderança do campeonato e é, em última análise, aquilo que o torcedor quer saber, né? Bom, daqui a pouquinho, às 8 horas, a Chapecoense recebe o Avaí na Arena Condá. Uma vitória da equipe de Chapecó tira o primeiro lugar do Timão e deixa o time de Santa Catarina na liderança do Brasileirão. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: o Corinthians consegue se manter na liderança ainda nessa rodada? Sim ou não? O que vocês acham, meninos? Não, eu acho que o Corinthians se mantém sim, porque o Avaí, para mim, é candidato ao rebaixamento. Mas é um clássico. É um clássico catarinense. E no clássico a gente sabe que as coisas se equilibram. Pois é. Então acho que está com cara de empate esse jogo aí. Empate mantém o Corinthians na liderança. Flávio. O Avaí me assustou na ruindade. No jogo contra o São Paulo, uma coisa assombrosa de ruim. E eu acho que o Chapecoense vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo, também acho. Vai ganhar e o Corinthians perde a liderança que ele tem por ser bem comportadinho, né? Está ganhando os cartões do Grêmio. Isso aí. O time do Renato Gaúcho não pode ser bem comportado, né? Não bate. Mas eu acho que a Chapecoense assume a liderança hoje, sim. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com. No duelo entre São Paulo e Palmeiras, a festa foi da torcida tricolor, que viu Lucas Prato marcar um gol, dar assistência para Luiz Araújo fazer o segundo e manter o tabu de 15 anos sem perder para o Palmeiras dentro do Morumbi. Veja como foi a partida na narração do Celso Cardoso. Aí do Marcinho. Preferiu que lançamento pro Prato. Gol! Do São Paulo! Um lançamento preciso. Um lançamento perfeito pro Prato. Aí demorou demais, chegaram 2 em cima dele. E aí, queria um pênalti e marcou. E ele marcou. Pênalti para o Palmeiras. Com 20 minutos de jogo, marcou pênalti. O Anderson Daronco. Jean na bola, Renan Ribeiro no gol. Jean na bola, Renan Ribeiro no gol. Jean partiu para fora. Para fora, a chance do empate, o Palmeiras. Vem São Paulo de novo. Olha só que lançamento para o Luiz Araújo. Gol do São Paulo. 2 gols e a vitória desenhada. São Paulo 2. Palmeiras 0. Acho que foi um jogo igual, né? Até a gente tomar o gol. E, se eu não me engano, a gente tinha até mais a posse da bola do que o São Paulo. O time deles estava jogando em casa, tinha o apoio da torcida. Conseguiram aproveitar as oportunidades que teve. Um mês atrás a gente perdeu competições que a gente não esperava, a gente saiu. E hoje a gente vê que a equipe conseguiu recuperar um pouco a confiança e a cada jogo a gente tem que fazer isso. Cada jogo, cada vitória a gente recupera essa confiança para que a gente possa seguir forte no Brasileiro. Eu sempre assumi essa responsabilidade de bater um pênalti. Não é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é. A responsabilidade maior sempre é do batedor. Isso é natural. No momento que esses 2 gols eu chegar para vocês e dizer que é normal eu sofrer, eu vou estar... na minha opinião, me desmerecendo. E eu sei que da minha qualidade, não sou nenhum menino para me equivocar, vamos dizer, na avaliação de um gol. E para o meu nível, sim, eram 2 bolas defensáveis. Ele está errado em falar isso. Porque quarta-feira ele pegou bola que se não está ali, o time da Argentina empatava. Então quem está dentro do campo está sujeito a erros. E agora não é ele o culpado, como não foi o culpado por nós ter ganho também. Culpados somos todos nós, um pouquinho cada um, e cabe ao Jean também, não tem meia culpa. Eu errei, perdemos por causa disso. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha, a vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo. E cada tropeço que você tem que tirar lição para você poder ir melhor. Não tem terra arrasada, não tem
brigar com o jogador por isso, por aquilo. Faltou um pouquinho de agressividade? Faltou. Talvez mais de um pouco. Mas isso a gente busca. Você não pode criar uma instabilidade interna e daqui a pouco ninguém achar que joga. A montagem do treinamento dessa semana, eu aprendi com o Cuca como montar esse treinamento, porque era assim que ele montava em 2005. Cuca, como treinador, é um grande construtor de times. Posso te garantir isso. Flávio, o jogo, sinceramente, eu não gostei muito do jogo, não. Eu esperava mais, né? O São Paulo entrou com 3 zagueiros, o Cuca espelhou, na verdade, o time do São Paulo também mudou o esquema com 3 zagueiros. Foi um jogo muito de poucas possibilidades, de poucas chances de gol dos dois lados. O Palmeiras teve o pênalti, né, que o Jean acabou perdendo. E o São Paulo foi muito feliz. 2 enfiadas de bola, uma por esse menino aí, o Marcinho, que foi bem demais esse passe para o Prato. Né? Pois é. E depois o Prato, que fez uma bela enfiada de bola também para o Luiz Araújo. E o São Paulo foi feliz. Essas 2 enfiadas definiu o jogo. Praticamente as únicas chances que o São Paulo teve. Acho muito nobre por parte do Fernando Praz admitir que falhou, realmente. Na hora, no calor do jogo, nem fica tão evidente essa falha, mas depois quando você vê a imagem da televisão... O nível dele foi falha. Foi falha. Não foi frango, foi falha, mas porque é o Fernando Praz. Pois é, mas aí, agora você vira público admitir, quantos a gente não vê se camuflando nas desculpas. E ele foi lá, falhei, errei, pronto, e tem crédito para isso. Né? Então, discordo do Cuca quando ele disse que o Praz está errado. Não, o Praz está certo, ele realmente falhou, só que ele tem um crédito tão grande, ele participou tão efetivamente em outras vitórias do Palmeiras, que essas falhas são diluídas sem maiores consequências. Bom, eu achei o jogo legal, não foi um jogo espetacular, mas eu gostei. Foi uma briga tática interessante. Quando o Cuca meteu o Felipe Melo lá atrás, eu achei que o Palmeiras ia ficar muito longe do seu cara de criação, que o começo do jogo é pelo volante, e o Jean não tem a mesma criatividade que o Felipe. Entendi o que ele quis fazer uma marcação, encostar mais, dificultar mais a chegada do Prato, dos homens que vinham de trás. Não funcionou legal. O Luiz Araújo, no mano a mano com o Mina, ele deu um vareio no Mina. Nossa. O Mina teve muita dificuldade naquela bola longa, a marcação por ali não funcionou legal. E para sair para o jogo também, né? Sim. Então, foi um jogo onde também o São Paulo teve muita felicidade, aproveitou bem as chances que teve. Se o Palmeiras fizesse aquele pênalti, provavelmente a história seria um pouco diferente, porque o impacto e tal. Quando o Palmeiras perdeu esse pênalti, o time deu uma queda psicológica importante. E o Milton Cruz, que é um cara que conhece muito futebol e a competição, ele me disse o seguinte, de manhã, no sábado, disse, quando você disputa um jogo de Libertadores, o jogo seguinte é sempre muito complicado, porque você vem estourado psicologicamente e fisicamente, e ainda mais sendo um jogo decisivo. Então ele até alertou, ele falou, acho que o São Paulo terá mais vantagem, porque o Palmeiras vem de um desgaste muito elevado. E não deu outra. O poder de reação psicológica do Palmeiras não existiu quando ele perdeu o pênalti. É pesado. Veja como é que são as coisas. O São Paulo estava sob crise porque foi eliminado de 3 competições, mas no final da história, nesse jogo ajudou. Sim. Porque ele teve uma semana tranquila e tal. Ninguém quer isso. Mas a partir do momento que está assim, ele se dedicar a uma competição pode acabar sendo até interessante para o time somar pontos. E ganhou confiança, né? Acho que é um São Paulo que ganha confiança. E passa a ter crédito do trabalho do treinador. Claro. Bom, você vai ver agora uma reportagem especial mostrando a reação em cada minuto, cada segundo do agitado, impaciente e irrequieto Rogério Ceni. Alexandre Silvestre. Supersticioso, Cuca chega com sua sarja da sorte. Quer ver ele ficar mais desconfiado do que já é? O Rogério veio de calça roxa também. Mentirinha. O novato comandante vem com seu estilo social, sem invenção de moda. No visual. Rogério Ceni. E o treinador do São Paulo surpreende na escalação do time do tricolor paulista. 3 zagueiros, Lucão, junto com Rodrigo Caio e Maicon. E na ala, pela direita, o ponta, Marcinho, improvisado. E nós vamos precisar entrar com 3 zagueiros, porque com o time do Palmeiras não está fácil.
Eu acho que é para forçar a marcação um pouco. O Dudu é muito rápido, o Roger Guedes é muito rápido, precisa de proteção, né? Ele está usando o que ele tem. Nós, torcedores, a gente sabe que é isso que está aí. E ele está tentando fazer o melhor. Apoiado pela torcida, Rogério quebra o protocolo dele. Sobe primeiro para o campo. O aprendiz vai ignorar o mestre? Não faria um papelão desse. O que acontece no campo, fica no campo. O que acontece no vestiário, fica no vestiário. Por isso que eu fiz questão de cumprimentar, inclusive, o Omar hoje. Porque, para mim, as coisas do campo, elas são do campo. São resolvidas dentro do campo. Adversários, não inimigos. Vale também para os jogadores. Antes do apito inicial, ajustes finais. Com bola rolando, bate. Assopra. Sofre. Mostra o caminho. A bola o procura. Segura a onda, Rogério. Se deixar, invade. Tô falando. Não admite erros. Dos outros, então, a Latite fala muito. Com relação ao Tite, é delicado falar cada vez porque as pessoas interpretam. Quando eu falei dele ser uma pessoa melhor do que eu, não foi. Eu realmente conheço e sei que ele é uma grande pessoa. Postura de goleiro. Que saudade, né? Estátua. Não curtiu. Pode ir lá pro vestiário chutar a prancheta se quiser. Na volta exige pênalti. Pede fair play. E desabafa quando o Prato abre o placar. Recebe abraço, orienta às pressas. Toma a longa dura do juizão. Num piscar de olhos, usa o gandula para mandar recado. Lamenta e se irrita com a marcação de pênalti para o Palmeiras. E adora o que vê a seguir. Empolgado, faz falta no bandeirinha. Ó quem aparece. A prancheta, sem rancor? Não é ela. Substituída por um útil caderninho. Descartada é a toalha de rosto. Por incrível que pareça, o 2-0 nem mexe com a emoção do mito, preocupado em mudar peças. Continua pilhado. E finalmente relaxa, transferindo os louros do triunfo. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha, a vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo. Vitória com o dedo do técnico. Qual deles? A montagem do treinamento dessa semana, muito. Eu aprendi com o Cuca como montar esse treinamento, porque era assim que ele montava em 2005. Cuca, como treinador, é um grande construtor de times. Posso te garantir isso. Teve esse ano que ele morre dentro do campo porque ele teve um problema com o Feitosa lá no passado, lá no São Paulo, uma discussão, e o Cuca acabou bancando, no caso, né, o auxiliar e não necessariamente o Rogério, mas coisa do passado. O Rogério acabou com isso justamente cumprimentando o Feitosa, cumprimentou o Cuca. O Rogério está num começo de trabalho como treinador. Não tem o time dos sonhos nas mãos, é um time irregular que ora se apresenta bem, ora se apresenta mal. Teve uma noite feliz contra o Palmeiras, estava um pouco mais compactado, estava mais forte defensivamente, algo que o São Paulo carecia, Flávio, e acabou dando resultado. Eu já falei várias vezes, gosto das ideias do Rogério, acho que esse pessoal novo que está aí tem feito trabalhos com uma cara diferente. Por exemplo, eu vi boa parte do jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, o Zé Ricardo com o Eduardo Batista, boas ideias, jeito de jogar interessante, e o Rogério propõe o jogo. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, ó, já fiquei muito tempo lá atrás, agora eu vou para frente, agora eu vou atacar. Eu gosto disso, Isso tem seu preço, tem seu custo, mas vale a pena. Acho que é um jogo bem jogado, eu gosto, e o São Paulo vai crescer. O São Paulo tem limitações humanas, é diferente. Mas as ideias do Rogério, ele não deve abdicar delas, não. Obviamente que é adaptando a cada situação, a cada normal. Isso é normal, né? Mas ele vai
colocar situações de jogo interessantes. Gosta dessa coisa de mudar o time, dependendo do adversário. Claro. Jogou com 3 zagueiros, aí funcionou, o Cuca tentou, a coisa não andou tão bem, faz parte do jogo. É uma briga tática, né? O jogo é assim. E acho até que poderia ter ido melhor se Cueva vivesse um melhor momento. Ele não está no bom momento, mas é uma coisa que vai ter que conviver também. Ele começou tão bem a temporada, tanto que muito daqueles bons jogos do São Paulo tinha a ver também com essa performance do Cueva. Depois ele se machucou, o São Paulo caiu, e quando ele voltou, Cueva também caiu de produção. Faz parte do jogo. Você também, às vezes, as suas peças não funcionam como você espera. Faz parte de um jogo coletivo, né? E legal o Rogério dando crédito aos seus jogadores e tal. Tá fazendo uma boa gestão de grupo. Beleza. Vida que segue. Vida que segue. Na Vila Belmiro, o Santos sentiu falta de Dorival Júnior no banco e principalmente de Lucas Lima dentro de campo. Melhor para o Cruzeiro, que aproveitou a partida ruim do Peixe para conquistar pontos importantes dentro da Vila e encerrar uma sequência de 6 vitórias em casa da equipe paulista. O público de 7.000 pessoas não foi dos melhores. Sem Dorival Júnior no banco devido à expulsão contra o Coritiba, o Santos viu o adversário iniciar o jogo pressionando. Aos 18 minutos, o Cruzeiro pediu pênalti neste lance. Aos 31, confusão na área do Peixe. Na sobra, o chute cruzado de Lucas Romero. A boa chance do Peixe foi só aos 34 minutos. Bruno Henrique arrancou do meio-campo e na grande área arrematou. Fábio fez grande defesa. Segunda etapa. Aos 3 minutos, Ricardo Oliveira chutou rente à trave. Na sequência, Vladimir Hernandes pediu pênalti neste lance. A pressão santista continuou. Aos 5, Bruno Henrique quase abriu o placar, mas estava impedido. Vitor Bueno recebeu belo passe de Vitor Ferraz aos 21, mas chutou por cima. O Santos ainda pediu outro pênalti aos 31 minutos. No contra-ataque, a bola sobrou livre para Thiago Neves, mas Vanderlei fez milagre. O castigo para o Santos ocorreu aos 36 minutos. Após boa jogada de Ávila pela direita, Thiago Neves completou. Final, Cruzeiro 1, Santos 0. Acabou não saindo o nosso gol. E, infelizmente, numa oportunidade, uma boa movimentação do Ávila, eles conseguiram fazer o gol deles, mas era um jogo igual, um jogo que vinha sendo normal e até para terminar num 0-0 pelo que as duas equipes vinham apresentando dentro do jogo. Tem muita gente reclamando do time e tal. Eu vejo uma certa injustiça, Flávio. O Santos está lá, classificado na Libertadores da América, teve uma derrota para o Fluminense, é verdade, mas num jogo de 5 gols, joga fora de casa, ganhou do Coritiba, tudo bem que não jogou tão bem quanto o Coritiba, mas o trabalho do Dorival é um bom trabalho, não é um trabalho ruim. E aí já começa de novo esse tipo de pressão, sabe? Acho que só atrapalha esse tipo de comportamento. O Santos, com esse time aí, foi vice-campeão no ano passado e se mantiver a calma, também vai brigar por título esse ano também, está bem na Libertadores. Eu não vejo porquê de muita queixa. Até vale a gente lembrar que o Lucas Lima faz muita falta nesse time do Santos. É uma peça importante, capaz de equilibrar, e ele não está podendo jogar, está machucado, fazer o quê? O Santos ontem foi muito mal. O Cruzeiro dominou o jogo, mereceu ganhar o jogo, ganhou bem. Só que ganha sem discussão. E o time do Cruzeiro é bom pra caramba, hein? Mano Menezes sabe trabalhar, é um técnico que eu gosto muito, extremamente interessante, estudioso. Competente. As peças são muito boas. Thiago Neves já voltou ao time e voltou num nível legal. Enfim, o Cruzeiro tem peças, o Ávila voltou a jogar um bom futebol. O Cruzeiro tem peças bem interessantes, bem interessantes. Então acho que o Cruzeiro tem que ser visto de uma maneira diferente. Com relação ao Santos, ele tem demonstrado um melhor futebol na Libertadores do que no Brasileiro. Não está legal no Brasileiro, não, mas tende a melhorar, claro. Perdeu algumas peças, é cachumba do Ricardo Oliveira, é o Renato que se machuca, é o Lucas Lima. São fases ruins, mas nem pensar em mexer em nada, porque se é uma coisa que está funcionando bem no Santos, é a comissão técnica, é ótima, não tem problema nenhum. Dorival estava suspenso, o filho dele foi lá, fez o trabalho dentro da mesma linha. E faz parte do jogo. E convenhamos, né? Renato, Lucas Lima, Ricardo Oliveira fazem falta para qualquer time, né? Mais 6 partidas movimentaram a rodada deste final de semana no Brasileirão. Veja os gols.
Após 12 anos, Vasco e Fluminense voltaram a se enfrentar em São Januário e a equipe da casa saiu na frente no clássico com Luiz Fabiano de cabeça. No começo da segunda etapa, o Fluminense conseguiu a virada em 2 penalidades convertidas pelo artilheiro Henrique Dourado, 2-1. Aos 29, Manga Escobar recebeu pela esquerda, limpou a marcação e fez um belo gol. E aos 47, brilhou a estrela de Nenê, que apareceu dentro da área para bater cruzado e garantir a vitória do Vascão. 3-2 placar final. Na Arena Fonte Nova, o Coritiba venceu o Vitória pelo placar mínimo. Após cruzamento da direita, Rildo, de letra, fez o único gol do jogo. 1-0 Coxa. No Independência, o Atlético Mineiro recebeu a Ponte Preta e chegou ao 3º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. E olha que o Galo saiu na frente com o Robinho ainda no primeiro tempo. Mas no segundo, a Macaca surpreendeu e em menos de 4 minutos conseguiu a virada com 2 gols relâmpagos de Luca. A sorte do Atlético foi que Rafael Moura, aos 34 minutos, garantiu o empate de cabeça. E ficou assim no Horto, 2-2. Na Arena da Baixada, tudo igual para Atlético Paranaense e Flamengo. Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo com o Manquelo, que até furou a rede do gol de Everton. E o Furacão empatou na segunda etapa com Thiago Heleno, também de cabeça. 1-1 e foi só. O Botafogo recebeu o Bahia e garantiu a vitória no finzinho do primeiro tempo com esse gol de Bruno Silva. 1-0 placar final. E na Ilha do Retiro, um jogaço entre Sport e Grêmio. O time gaúcho começou com tudo e abriu logo 2-0 com 16 minutos de partida. Gols de Fernandinho e Rafael Thierry. A reação do Sport começou ainda na etapa inicial com o André, ele que seria o nome do jogo. 2-1. Veio o segundo tempo e com ele o empate do Leão. Matheus Ferraz tocou de cabeça e deixou tudo igual. Aos 28, André completou o cruzamento da direita e virou o placar. 3-2 Sport. E a noite era mesmo dele. 10 minutos depois, o atacante invadiu a área e bateu para fazer o quarto. Fernandinho ainda descontou de pênalti, mas ficou assim. 4-3 Sport e fim de papo. Sport que acaba de anunciar a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Então, o Luxemburgo, que trabalhou na China pela última vez, com o tempo aí parado, agora tem uma nova oportunidade no futebol brasileiro, no Sport. Isso. O Internacional praticamente garantiu o Guto Ferreira. Ele deixa o Bahia depois de ganhar a Copa do Nordeste. Proposta de 1 ano e meio de contrato, ainda não está anunciado, mas deverá ser anunciado nas próximas horas, a não ser que aconteça alguma coisa, mas é improvável. Ele sai do Bahia e vai para o Internacional no lugar do Antônio Carlos Zago. E, no cenário internacional, o Barcelona confirmou Ernesto Valverde, que era do futebol basco lá, para o lugar do Luiz Henrique, que é um cara que já trabalhou lá, que já jogou lá e tal, então mantém a filosofia. Agora, Flávio, a gente critica tanto o clube quando manda embora um treinador na sequência de um trabalho. Aí também o Guto Ferreira, poxa vida, está fazendo um bom trabalho no Bahia, começo de campeonato, deixa o Bahia para ir para o Internacional. Também não acho muito legal, não, por mais que seja melhor a proposta, sabe? Tanto ser de crítica de um lado, a última tem vez que ele do fez outro isso, também, né? Ele deu sorte, hein? Ele era o técnico da Chapecoense, lembra? Mas ele foi para o Bahia e isso salvou a vida dele. Claro que ninguém sabia que isso iria acontecer. De qualquer maneira, eu também prefiro que se mantenha os contratos, mas o futebol está tão vergonhoso que fica até complicado. O Goiás demitiu o Sérgio Soares com 4 jogos. 4 jogos. O Náutico levou o Milton Cruz para lá 4 meses, não pagou um dia de salário. Nem para ele, nem para os jogadores. E ainda teve que gastar dinheiro com passagem, hospedagem, comida e dar dinheiro para a tia da cozinha para poder comer. Teve que cancelar concentração e treinamento no período da manhã, porque não tinha comida para pôr lá. E aí, quando saiu, falaram,
A administração do vestiário não foi tão boa assim, imagina. Os jogadores fizeram greve e os caras não gostaram disso. Então são esses os clubes. E agora ele vai gastar na justiça para tentar conseguir o salário. Vai na CBF, mas e não dizem que os times que não pagam são punidos? Qual é a punição para o Náutico? Então, entendeu? É difícil você levar a sério um futebol assim. Concordo com o que você diz, mas os clubes não são sérios. Até porque ele está indo para um time ou para um clube, né, que demitiu o Falcão depois de 5 jogos, que demitiu agora o Antônio Carlos Zago, depois de ter levado o time a uma final de campeonato estadual, às vésperas de uma partida decisiva de Copa do Brasil. Ele sabe disso. Quer dizer, está indo com... então. É uma aposta dele, ele que faça um bom contrato. Mas é só para ser coerente. A gente critica tanto quando o clube pega e manda embora o treinador sem concluir o trabalho. No Bahia ele estava indo bem, foi campeão, começo de campeonato brasileiro. Você não está errado na sua colocação. É que o futebol brasileiro ele tem uma falta de seriedade tão latente que, embora na teoria esteja certo, o Bahia, o Marcelo Santana está fazendo um trabalho bacana, mas o Bahia também contratou o Guto no meio de né? Também tirou de um clube onde ele tinha contrato. Então, é uma coisa tão, não sei se a palavra correta é promíscua, mas é quase isso, que vira, sabe, meio que samba do crioulo doido. Apareceu a chance, vai e fica... Um abraço, vai para lá, vem para cá. Falta de respeito total com contratos e tal. Com trabalho, com pessoas. Exatamente. É tudo muito bagunçado. A Rede também balançou pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma perdeu do América Mineiro em Criciúma por 3-1, segue sem somar nenhum ponto na competição. No Estádio Municipal de Varginha, deu empate em 1-1 entre Boa Esporte e Oeste. No Mangueirão, em Belém, o Internacional perdeu do Paysandu por 1-0. E o técnico do Colorado, Antônio Carlos Zago, foi demitido, como os meninos falaram. Veja os gols do final de semana. O Goiás começou com tudo para cima do Brasil de Pelotas, marcando o primeiro logo aos 2 minutos com Alex Alves. Mas a comemoração durou pouco. Bruno Lopes fez para a equipe gaúcha e garantiu o empate no Serra Dourada, 1-1. Fora de casa, o Ceará conseguiu um ótimo resultado diante do Náutico. Roberto e Felipe Menezes marcaram nos últimos 15 minutos e asseguraram a vitória do Vozão pelo placar de 2-0. O Londrina recebeu o Luverdense e contou com uma tarde inspirada de Jonatas para vencer a partida. Ele marcou 2 vezes e ajudou o time paranaense na vitória por 3-1. Marcinho também balançou a rede para o Tubarão. O ABC de Natal conseguiu a primeira vitória na Série B ao bater o Vila Nova por 1-0. Nando fez o gol do jogo. O Paraná visitou o Juventude e abriu o placar com Felipe Alves aos 12 do segundo tempo. 2 minutos depois, Assis marcou contra e deixou tudo igual em Caxias do Sul, 1-1. Nos acréscimos, Diego Felipe virou a partida e garantiu a vitória do Juventude por 2-1. Já o Internacional perdeu para o Paysandu por 1-0 e a derrota causou a demissão do técnico Antônio Carlos Zago. Fernando Gabriel marcou o gol que definiu o resultado no Mangueirão. E depois de se despedir do técnico Luiz Henrique com mais um título, o Barcelona, como o Flávio falou, anunciou hoje o substituto. Essa notícia é o destaque lá no site gazetesportiva.com. Como se esperava, o nome de Ernesto Valverde, que era técnico do Atlético de Bilbao, foi confirmado hoje pelo presidente do Barça numa entrevista coletiva. Entre 1988 e 90, o Valverde passou pelo clube catalão como jogador e ele foi treinador. Pela lenda foi treinado, pelo Cruyff. Então ele tem bastante bagagem. Como treinador, ele trabalhou por Espanyol, Olympiacos, Villarreal e o Atlético de Bilbao, equipe que treinou em 2 oportunidades. Ele fez mais de 300 jogos, tendo conquistado a Supercopa da Espanha em 2016, justamente sobre o Barcelona, goleando os catalães na partida de ida por 4-0. Acertou aí o Barcelona, então, na escolha desse substituto? Sim ou não? O que eu acho sensacional no Barcelona, Flávio, acho que vai concordar comigo, é que ele vai meio que na contramão da maioria dos clubes. Ele produz treinadores. Tirando uma exceção ou outra, tal. Ele produziu o Guardiola, ele produziu o Luiz Henrique, ele produziu, sabe, todos esses nomes. Ele não busca um nome de impacto para assumir. Não, existe uma filosofia. E sim um jogador que tem afinidade com o clube. E que tenha jogado lá, mais que isso. Ele jogou e foi treinado pelo Cruyff. E o Cruyff foi o cara... O Cruyff, ele era Rinos Mitchell, as ideias do Mitchell, que é a coisa mais sensacional, a maior revolução da história do futebol mundial em 74. Aí o Mitchell foi para o Barcelona, o Cruyff junto. Quando o Mitchell saiu, o Cruyff ficou.
jogou, virou treinador, e aí eles criaram uma filosofia de jogo, que foi quando surgiu La Masia, base, e um senhor chamado Paco Seriulo, hoje ele é um senhorzinho, quase 80 anos, ele é o guardião da filosofia de jogo do Barcelona. Nem o presidente pode mexer nisso, nada, ninguém, é a filosofia de jogo. E quando eles fizeram algumas experiências de treinadores que até praticavam a filosofia sem ter passado por lá, não funcionou. O Tata Martino, por exemplo, foi um deles. Então agora eles preservam isso. O Sampaoli seria o nome natural para ir. Mas como ele não jogou lá, como ele não participou não por La Masia, não viveu, não bebeu da água do Barcelona, eles vetaram e trouxeram o Valverde, embora não tenha tantas credenciais quanto o São Paulo. O São Paulo veio para a Argentina, por lugar do São Paulo foi o auxiliar técnico do Luiz Henrique, que tem também essa filosofia. Aliás, desculpe, por lugar do São Paulo foi o Berizzo, que trabalhava na mesma linha do São Paulo, que é do Marcelo Bielsa, e aí o Celta recolocou com o auxiliar técnico do Luiz Henrique, que tem a filosofia de La Masia. Olha como eles trabalham, como tem lógica, o que o Celta quer, o que o Sevilha quer, o que o Barcelona quer. Aqui é de qualquer jeito. Você pega um técnico e pensa do jeito. Eles querem um cara para anteparo. Não importa qual é a filosofia. Você pensa futebol de um jeito, eu penso de outro, o Celso de outro. Nós não pensamos igual futebol. Então, não dá para ter uma... Eu não posso substituir nem você a mim, nem eu ao Celso. Nós pensamos diferente futebol. Não existe um jeito certo de pensar. O Corinthians tem uma linha um pouco melhor assim. Mano, Tite. Quando ele tentou fugir com o Cristóvão e com o Oswaldo, ele se deu mal. Trouxe o Carille e voltou a ter uma filosofia. O São Paulo é um samba do crioulo doido. Ele traz o Osório, depois traz Balsa, que é completamente diferente. Agora voltou para a filosofia do Osório via Rogério Ceni. Acho que eles nem sabem qual é a filosofia. Tem uma linha de trabalho, uma filosofia de jogo, de ideia de jogo, que eles praticam muito bem na Europa, praticamente todos os times. Bom, se você é fã de futebol, você já deve ter se imaginado algum dia jogando pelo seu time do coração, né? Pois imagine nascer na cidade da equipe que você ama, ser frequentador das arquibancadas, entrar no clube ainda criancinha e sair 28 anos depois. E detalhe, com uma carreira vitoriosa, idolatrado pela torcida, campeão como capitão e tendo vestido só a camisa da seleção nacional, além do uniforme do próprio clube. Esse é um resumo breve do que foi a vida do capitano Francesco Totti, da Roma, que teve o último capítulo dentro das 4 linhas neste final de semana e levou uma legião de fãs ao Estádio Olímpico para se despedir de uma lenda do futebol. A vitória da Roma diante do Genoa com um gol no último minuto deixou os torcedores ainda mais empolgados com o que viria depois do apito final. Francesco Totti, o maior ídolo da história do clube, se despediu da Roma neste domingo em grande estilo. O Estádio Olímpico, na capital italiana, ficou lotado para acompanhar os últimos momentos de uma carreira sensacional. Totti dedicou 28 anos de sua vida à Roma, se contar com um período nas categorias de base. A emoção não faltou ao jogador, principalmente quando a esposa e os 3 filhos entraram no gramado para homenageá-lo. Pelo time Grená, Totti foi campeão italiano em 2001 e bi da Copa da Itália em 2007 e 2008. A partir de agora, o único capitão, como dizem os torcedores, ficará na memória daqueles que puderam acompanhar momentos brilhantes do eterno camisa 10. Tchau, capitano! Só isso que é uma festa bonita para reverenciar um ídolo, reverenciar um jogador que se identifica com o clube. Foi maravilhoso e as redes sociais têm repercussão de todos os grandes jogadores cumprimentando o Totti. Uma história realmente maravilhosa. Nós tivemos, anos, né, o São Paulo fez uma festa dessa para o Rogério Ceni, que foi bacana. O Palmeiras não fez uma igual para o Marcos, deveria ter feito. Como não fez uma igual para o Ademir da Guia, que deveria ter feito, embora o Ademir tenha jogado também no Bangu. Olha que lotado o estádio. Eles fizeram uma festa linda para o Totti, muito merecida. Acredito que ele vai rapidamente voltar a trabalhar no clube. Morreu, Flávio, ele? Como é que é? O Totti morreu? Com certeza. O Falcão que falava isso, o jogador morre 2 vezes. Uma vez quando para de jogar e outra vez quando morre de verdade. Falcão que também foi super ídolo desse time. A torcida da Roma, ela tem muito isso. O Cerezo sempre quer jogar lá, mesmo depois que ele foi jogar na Sampdoria,
ele era reverenciado e tal. Há muito carinho, foi muito bonito, foi muito legal. Essa semana nós perdemos alguns grandes jogadores, né? Sim. Perdemos o Felipe Lan, Xavi Alonso, John Terry e agora o Totti Futebol vai ficando mais pobre. Eu fico triste. Só 2 detalhes. Eu fico imaginando o Falcão vendo isso, né? Ele que já foi considerado o rei de Roma nos anos 80, né? E aqui chega a informação de que o Palmeiras fez uma festa para o Marcos em 2012. Eu, sinceramente, não lembro. Não, mas foi mequetrefe. Fez para o Ademir da Guia também uma mequetrefe. Fez um busto para o Ademir da Guia que parecia o Birubiru. Quer dizer, não dá. Eu estou falando festa. E a do Rogério só foi legal porque o próprio Rogério organizou. Foi muito legal. Mas lotou um estádio assim, a do Rogério? Lotou. Foi depois do jogo? Foi lindo. A do Rogério foi... Ele organizou. Ele fez um negócio, foi muito bonito. E ficou com a grana também, que também foi muito justo. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Tem o nosso Twitter, o nosso Facebook, nosso canal no YouTube, Gazeta Esportiva. E você também tem que se inscrever para a prova ciclística 9 de julho, que vai acontecer no dia 9 de julho. Inscrições pelo site gazetesportiva.com, terminando daqui a pouquinho, dia 12 de junho. Então aí você não vai mais poder se inscrever para participar desse evento super bacana. Então, prova ciclística 9 de julho, inscrições quase encerradas. Corra lá no site, se inscreva com a sua família, pegue seus filhos, sua esposa, dá para todo mundo participar, porque não apenas os profissionais podem correr, podem pedalar, mas também os aspirantes, tá certo? A gente te espera. O Palmeiras tem que esquecer os resultados ruins no início do Brasileirão e pensar só na Copa do Brasil, porque nessa quarta o Verdão vai para Porto Alegre enfrentar o Inter no Beira-Rio. As informações com o repórter Fernando Gavini. O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira depois de um domingo de folga e da derrota do sábado para o São Paulo no clássico realizado no Morumbi. Quem veio conversar com os jornalistas foi Dudu, que falou sobre as provocações feitas no site do Tricolor sobre os 15 anos que o time está sem perder no Morumbi para o Verdão. Eles ganharam, a gente tem que aguentar, igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura, tem que aguentar, fazer o quê? Mas é bola pra frente, vai ter o jogo de volta ainda, né? Daqui 2, 3 meses tem um jogo de volta, e sabe que jogar aqui no nosso estádio é muito difícil. Antes do treino desta segunda-feira, o técnico Cuca juntou todos os jogadores no gramado e teve com eles uma longa conversa. Dudu falou sobre o tema desse bate-papo. Acho que foi conversa nossa, né? Você viu que nem foi muita gente da comissão técnica lá, foi conversa dele com nós pra gente continuar firme, não desanimar, que é normal, perder é ruim, né? Mas a gente sabe que perder clássico, perder o jogo para outro time grande é complicado, mas que não para desanimar, para continuar firme em busca dos nossos objetivos. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira contra o Internacional pela Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo em casa por 1-0, basta um empate para o Verdão se classificar. Perguntado sobre o assunto, sobre qual competição gostaria de ganhar neste ano, o Dudu foi taxativo e disse preferir ser campeão da Copa Libertadores da América. Já conquistei a Copa do Brasil aqui, já conquistei o Brasileiro. Então todo mundo sonha com essa Libertadores, não só a gente, como torcedor, a diretoria, todo mundo. Mas como eu falei, o Palmeiras tem elenco para brigar pelos três campeonatos e é isso que a gente vai fazer. Outro assunto levantado durante a entrevista coletiva foi sobre o interesse do Beşiktaş da Turquia na contratação de Dudu. O jogador, no entanto, disse não saber de nada sobre o assunto. Não chegou até a mim isso, eu estou tranquilo aqui, todos sabem, eu estou feliz no Palmeiras, quero continuar no Palmeiras, tenho meus objetivos aqui no Palmeiras e só saio daqui quando eles for cumpridos. Voltamos a falar do São Paulo, que depois da vitória diante do Palmeiras por 2-0, deve ter uma semana bem mais tranquila e só volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Ponte em Campinas. Ó que beleza, o São Paulo vai ter a semana todinha para treinar, vai ganhar da Ponte, Flávio. Adriano Dolfo traz as informações do Tricolor. A maioria do elenco do São Paulo ganhou folga nesta segunda-feira. Exceção feita a Wellington, Nem e Wesley, que estão em recuperação de lesões e realizaram um trabalho físico. Nada de folga também para o goleiro Sidão, que atuou no time sub-20 do Tricolor em jogo-treino contra o Red Bull Brasil, do ex-São Paulino Edson Silva. O elenco profissional do São Paulo volta aos treinamentos somente nesta terça-feira à tarde, já visando a partida contra a Ponte Preta em Campinas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
e é do time campineiro um dos reforços pretendidos pela diretoria do tricolor, o volante Fernando Bob. Porém, uma dívida do atleta com o Inter de Porto Alegre ainda está atrapalhando o negócio. Outro jogador que está sendo observado é o zagueiro Luiz Otávio, pivô da perda de pontos da Chapecoense na Copa Libertadores. Notícia triste para a comunidade são paulina foi o fato do gerente de futebol do São Paulo, José Carlos dos Santos, ter sido baleado na madrugada do último domingo em uma tentativa de assalto. José Carlos tem uma bala alojada na axila, porém passa bem. Ele está internado no Hospital Albert Einstein e nas próximas horas deve ser divulgado mais um boletim médico. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. O Corinthians consegue se manter na liderança ainda nessa rodada? Deu que não, 75% dos votos. Os caras secam, o pessoal não está confiando no Corinthians. Ninguém está acreditando no Avaí. Está acreditando na Chapecoense. Pode ser. Não estão acreditando no Avaí. O Havaí que não é à toa, né? Gente, tchau, beijo, até amanhã, acabou o tempo. Abraço, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.